E aí, pessoal? Muito bem. Preparados para mais um mergulho profundo na história? Sempre pronto? Hoje, a gente vai se aventurar pela história da República Brasileira. Essa é longa, hein? Mas relaxa. A gente vai desvendar tudo, desde como o Brasil deixou de ser um império até virar a república que a gente conhece hoje, com todos os altos e baixos no caminho. Uma verdadeira saga. Nosso mapa nessa jornada vai ser o vídeo Uma Breve História da República Brasileira, do canal Vogalizando a História. Ótima escolha. E já que 2024 marcou 185 anos da República, essa é a hora perfeita para a gente entender como chegamos até aqui. Concordo plenamente. Então, vamos começar lá no período imperial, com Dom Pedro VI, o cara que reinou por 58 anos. Ele viu o poder dos militares crescer bastante depois da Guerra do Paraguai. É verdade. E sabe o que é mais curioso? O quê? Mesmo vencendo a guerra, os oficiais do exército se sentiam meio desprestigiados, sabe? Sério. Eles achavam que não tinham o reconhecimento que mereciam. E essa frustração com a monarquia meio que plantou a sementinha do desejo por uma república, né? Exatamente. Essa busca por reconhecimento, junto com a ambição de alguns militares e a sensação de injustiça dentro do sistema, criou um clima propício para o nascimento da República. E aí entra em cena o Marechal Deodoro da Fonseca. Ah, o Deodoro! Um herói de guerra super respeitado, mas que, no começo, não era muito fã da ideia de derrubar o imperador. Ele era um cara meio contraditório. Mas a história, como a gente sabe, é cheia de surpresas, né? É cheio de reviravoltas. E a proclamação da República foi um desses momentos, imagina só. 14 de novembro de 1889, boatos de que o governo ia prender os republicanos. Uau! Diante dessa ameaça, eles tiveram que agir rápido e o Deodoro acabou liderando o golpe. Quase sem querer, né? Parece que foi mais um improviso do que um plano super elaborado. É verdade. E sabe de uma coisa? Teve até treta pessoal envolvida nessa história. Conta. A rivalidade entre o Deodoro e o Gaspar Silveira Martins por causa de política e, pasme, por causa de uma mulher. Pois é, parece que uma briga por amor influenciou a proclamação da República. Imagina só, uma desavença amorosa mudar o destino de uma nação. E essa mudança, como você pode imaginar, não foi nada fácil. Imagino que não. Os primeiros anos da República, de 1889 a 1894, foram pura turbulência. Tipo um bebê aprendendo a andar, né? Mais ou menos isso. A transição do Império para a República não rolou numa boa e o país mergulhou num período de resistência, disputas por poder e revoltas armadas. Nossa. E como o Brasil lidou com essa mudança radical? Teve alguma tentativa de apagar o passado imperial? Com certeza. Mudaram tudo. Ruas, ferrovias, escolas, tudo com nomes novos para apagar os símbolos do Império. Uma verdadeira reforma. Chegaram até a propor uma nova bandeira inspirada nos Estados Unidos. Caramba. Queriam mesmo mostrar que uma nova era tinha começado, né? Exatamente. Mas por baixo dessa nova fachada, a instabilidade rolava solta. A mudança estética não resolve tudo, né? Exatamente. A presidência do Deodoro, por exemplo, durou pouco. Problemas econômicos e brigas políticas. E o Floriano Peixoto, que assumiu depois, também não teve vida fácil. Imagino. Ele teve que lidar com revoltas sérias, como a revolta da Armada, com navios de guerra ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. Nossa, que perigo. A coisa estava feia. E no meio de toda essa confusão, quem mais sofreu foi o povo, né? Sem dúvida. A Revolução Federalista, que foi a maior guerra civil do Brasil, deixou um rastro de sangue e destruição. É mesmo. Um período bem sombrio da nossa história. Mais de 25 mil mortos. É muita gente. Muita gente. Depois de tanta confusão, o Brasil, enfim, tentou encontrar um pouco de estabilidade. E essa busca levou à política dos governadores. Política dos governadores. De 1894 a 1922, o governo federal apoiava os líderes estaduais em troca de apoio político. Entendi. Era tipo um acordo, né? Uma mão lava a outra. Isso. Era como uma troca de favores para manter o poder. E essa política, que ficou conhecida como política do café com leite. Café com leite, que é um nome curioso. É porque girava em torno de São Paulo e Minas Gerais, os estados mais poderosos da época. Eles dominavam a cena política nacional, revezando na liderança. Entendi. Tinha tipo um passo para São Paulo, outro para Minas. E exatamente. Era como se eles estivessem dançando um tango. E essa dança, apesar de trazer uma certa estabilidade, acabou fortalecendo o poder das elites locais, os coronéis. Tá. E quem ficava de fora dessa dança? O povo, claro. As necessidades da população em geral continuavam sendo ignoradas. E parece que o sistema era todo estruturado para favorecer quem já estava no poder. Infelizmente, era isso que acontecia.
Mas, no começo do século XX, o cenário político começou a mudar. Mudar? Como assim? Um grupo de jovens oficiais do exército, dos tenentes, começou a questionar esse sistema oligárquico que só beneficiava os poderosos. Excelentes. Eles estavam cansados da corrupção e queriam um Brasil mais justo e democrático. Eles eram, tipo, a voz da mudança. Isso, eles representavam uma nova geração que tinha sede por mudanças. E a insatisfação deles refletia a frustração de uma parcela da população que se sentia excluída. Parece que essa galera estava disposta a lutar por um Brasil melhor. E eles partiram para a ação. Teve a revolta dos 18 do Forte de Copacabana em 1922. Revolta dos 18. O que foi isso? Um grupo pequeno de rebeldes, liderados pelo tenente Siqueira Campos, enfrentou o governo. Eles sabiam que não tinham muita chance de vencer. Que coragem. Mas foi um ato de protesto contra a situação do país. E o que aconteceu? A voz foi sufocada, mas teve um impacto simbólico enorme. Ela inspirou outros movimentos, como a Coluna Prestes. Coluna Prestes, nunca ouvi falar. Liderada por Luiz Carlos Prestes, essa marcha percorreu 25 mil quilômetros pelo Brasil. Uau. 25 mil quilômetros. É muita coisa. Eles denunciavam as injustiças sociais e políticas. Que incrível. Conseguiram alguma coisa. A Coluna Prestes, mesmo sem derrubar o governo, mostrou para o Brasil inteiro a insatisfação com o sistema. Parece que a luta por mudanças estava ganhando força, né? Sem dúvida. E foi nesse clima de revolta que Getúlio Vargas entrou em cena. Getúlio Vargas, aquele que... Em 1930, ele liderou a Revolução de 1930, derrubando o governo e pondo fim à política do café com leite. Caramba, era o começo de uma nova era no Brasil. É Vargas. E que era, hein? O país estava à beira de uma guerra civil, com tropas prontas para um confronto em Itararé, no interior de São Paulo. Nossa, que tensão. Mas a batalha foi evitada. Ufa! A partir daí, com Vargas no comando, o Brasil começava uma nova fase. Uma fase cheia de expectativas, mas também de incertezas. E com uma figura complexa no comando, Vargas, né? Ele fez coisas boas e ruins pelo Brasil, né? Ele foi um líder popular, implementou reformas sociais importantes. Mas também se tornou um ditador durante o Estado Novo, né? Vargas é um daqueles personagens históricos que geram debates até hoje. Uns amam, outros odeiam. Mas, sem dúvida, ele deixou uma marca profunda na história do Brasil. No começo, era visto como o salvador da pátria, um líder que ia tirar o Brasil do atraso. E ele realmente fez algumas coisas importantes, como criar leis trabalhistas e investir em indústrias. Verdade. Mas, com o tempo, o poder subiu a cabeça e ele acabou se tornando um ditador. E o mais irônico é que, mesmo sendo ditador, ele manteve uma imagem positiva entre parte da população. Ele era visto como o pai dos pobres, por causa dos programas sociais que implementou. Vargas era um mestre na arte da manipulação. Ele sabia usar a propaganda a seu favor. E essa habilidade de se comunicar com o povo, de se colocar como um defensor dos mais humildes, foi um dos segredos do seu sucesso. Parece que ele entendia bem a alma do povo brasileiro. Mas essa fase de ditadura não durou para sempre, né? Ainda bem. Em 1945, Vargas foi deposto e o Brasil iniciou um novo período democrático. Mas a democracia brasileira ainda era muito frágil. A história do Brasil é cheia de idas e vindas. Essa busca por um Brasil mais justo e democrático. Essa história não acabou, né? Verdade. É uma luta que continua acontecendo. A gente viu como o Brasil passou por momentos de grande esperança. As diretas da eleição do Lula. Mas também viveu períodos bem difíceis. A ditadura militar, o governo Bolsonaro. E a gente viu como a democracia é frágil, como ela precisa ser protegida o tempo todo. Sem dúvida. Ah. E a gente não pode esquecer do ataque aos prédios dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Nossa, aquilo foi um ataque direto à nossa democracia. Um sinal de que a intolerância e o autoritarismo ainda estão presentes na nossa sociedade. Aquelas cenas de vandalismo e destruição. Um choque para todo mundo. Foi um recado, né? Um aviso de que não podemos relaxar, de que a luta pela democracia é diária. A gente precisa combater o discurso de ódio, a desinformação, a violência política. A gente tem que estar ligado, usar as redes sociais com responsabilidade e, principalmente, não ter medo de se posicionar contra qualquer tipo de injustiça. Exatamente. Não podemos deixar que o medo nos paralise. E a gente também precisa aprender a dialogar, ouvir o outro, mesmo quando discordamos. Verdade. A gente precisa entender que a democracia é um espaço de debate, de confronto de ideias, mas sempre com respeito, com tolerância. É isso aí. Isso da história do Brasil, né? Nos ajuda a entender melhor o presente e a construir um futuro mais justo, mais democrático. Sem dúvida, a gente viu como as decisões do passado moldaram o país que a gente vive hoje. E como as nossas ações no presente, né, vão influenciar o futuro. A história não é só um monte de datas e nomes. É um aprendizado constante, uma bússola que nos guia para um caminho melhor. É isso aí. E a gente viu, né, ao longo dessa viagem pela história da República.
como o povo brasileiro sempre lutou pelos seus direitos, por liberdade, por justiça social. É verdade, a gente viu a força dos movimentos sociais, É. a coragem de quem se levantou contra a ditadura, a esperança que renasce a cada novo desafio. E a gente precisa manter essa chama da esperança acesa. Acreditar que um Brasil melhor é possível e lutar por ele todos os dias. Exatamente. Usar a nossa voz, o nosso voto, a nossa energia para construir um país mais justo, mais igualitário, mais sustentável. É isso aí. É. E a gente não pode fazer isso sozinho, né? Claro que não. A gente precisa se unir, se organizar, se mobilizar para transformar o Brasil. A história mostra que a mudança é possível, mas ela exige participação, exige engajamento, exige coragem. É verdade. E aí, pessoal, gostaram desse mergulho na história da República Brasileira? Esperamos que sim. A gente tentou mostrar como o Brasil chegou até aqui, né? Com todas as suas glórias e tragédias. E a gente espera que essa viagem inspire vocês a continuar buscando conhecimento, a refletir sobre o nosso passado A participar da construção do nosso presente. e a sonhar com um futuro melhor para todos. E para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, a gente deixou na descrição do episódio alguns links e sugestões de leitura. Vale a pena conferir. Valeu, pessoal. A gente se encontra no próximo mergulho. Até lá!